Então, muito bom dia a todas, bom dia a todas as pessoas. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muito o convite do Instituto Gestalt Terapia e dizer que para nós é de suma importância poder fazer essa conversa, poder trazer esse diálogo para esse grupo tão importante na sociedade. Bom, a minha apresentação está aí, sou Rosana de Souza, mas eu quero particularmente falar para vocês um pouco sobre o coletivo a qual eu pertenço, que é o Coletivo Antonieta de Barros. Nós somos um grupo de mulheres, um grupo de educadoras, a qual a Ana Coteban, que está aqui presente, também faz parte, e o nosso trabalho é uma luta incessante contra o racismo. Nós temos atendido, temos acolhido diversas pessoas, diversas mulheres, professoras, mães de estudantes, e que estão passando por situações de racismo e ficam ali na escola, na instituição, buscando uma solução, buscando acolhimento, buscando a resolução e o enfrentamento ao racismo. Então, quero deixar aqui marcado o nosso coletivo Antonieta de Barros, né? Tem a nossa página aí, nos sigam e venham fortalecer essa luta, né? Hum, aí o coletivo. Bom, nós vamos falar um pouco hoje sobre o racismo na atualidade, a interface entre a estrutura, a instituição e o indivíduo. Para falar sobre o racismo, eu gostaria de trazer aqui para esse diálogo um texto muito importante que um psicólogo, na introdução do seu TCC, fez uma declaração muito tocante. Esse psicólogo é o Genesi de Oliveira, ele fazia parte do Instituto de Gestalterapia, e esse TCC foi por conta de ter na sua conclusão do curso. O Genesi, ele traz uma vivência que nos fala muito sobre o racismo e como ele opera na sociedade, como ele está presente no cotidiano familiar. Eu peço licença para ler um trechinho desse depoimento do Genesi. Ele diz assim, na sua introdução: Sou negro, brasileiro, e desde que nasci, em meados de 1966, convivo com a iminência da Gestalt nas relações raciais e cuido de um fundo indefinido de relacionamento entre os seres humanos. Meu primeiro contato com essa figura deve ter sido ainda no ventre da minha mãe, através de suas dores, suas reações às situações com as quais não teve que viver. Não tenho motivos para crer que minha mãe não tenha experimentado a discriminação racial. Minha percepção de que algo diferente nas relações entre negros e brancos ocorreu no colo do meu avô, dentro de um ônibus que passava em frente a um famoso clube de regatas de São Paulo. Eu deveria ter meus 6 anos, encantado com a vista daquelas pessoas pulando do trampolim. Falei excitado ao meu avô que um dia ainda eu seria sócio daquele clube. Sem jeito, mas extremamente amoroso, ele me respondeu: daquele nós não podemos. Ao perguntar o motivo, ele respondeu: ali eles não aceitam pretos. O silêncio se fez entre nós. Eu não entendia o motivo e, do alto dos meus 6 anos, o silêncio me calou. Me calou de surpresa, me calou de espanto. Ao longo da vida, tive muitos outros encontros com a figura da discriminação. Provavelmente terei muitos outros. O que será? O que será que o avô do Genesi tinha passado? Quais seriam as situações que ele já teria vivenciado para ter esse entendimento
de que o neto não poderia participar, adentrar aquele clube. Qual seria, né? O que será? Quais seriam as vivências dele, né? Para compreender um pouco de como que o racismo opera na sociedade, eu acho importante nós fazermos um breve resgate histórico. Quais são, como se deram, como foi o início das relações entre negros e entre brancos? Como é que essas relações foram se dando ao longo dos anos da nossa história? Eu estou falando de Brasil. Então, nós poderíamos pensar um pouco de que nós tivemos aqui um processo perverso de escravização, né? De sequestro de toda uma população para todo mundo, que é o que nós chamamos de diáspora, né? Que é essa saída não voluntária, é importante frisar isso, do continente africano para o mundo. É, e essa saída e essas relações, elas foram marcadas por barbáries e foram legitimadas pela legislação brasileira. Vamos ver algumas? Vamos pensar que em 1824 os negros não eram considerados seres humanos, isso pela ciência. Aí avançamos em 39, já tivemos as leis sobre instrução primária, onde negros não podiam frequentar essa escola. Aí vamos lá para 1850, a lei de terras que foi aprovada e negros não podiam comprar propriedades. Em 1860, começa a eugenia, né? A teoria dos bem-nascidos. Em 1872, basicamente, o censo dizia que 80% da população era negra. Então, começa aí o incentivo da população para vir a população europeia. Todas vocês já acompanharam que chegou um momento que foi oferecido, inclusive, terras, né, para a população europeia, mas era negado esse mesmo privilégio, esse mesmo incentivo à população negra. Em 1870, começou a discussão gerada do final da escravização. Aí já começaram algumas leis, como Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário. Em 88, vocês se recordam que foi assinada a Lei Áurea, que não foi uma dádiva, né? Foi fruto de muita conquista e de muita luta, mas a população negra não foi ofertado nenhum tipo de indenização e nem de incentivo de trabalho, nem de terra. Muito pelo contrário. Em 1890, começa um projeto de encarceramento em massa. Há um decreto, né, sobre vadios e capoeiristas. E esse decreto, vejam vocês, vai dizer o seguinte: é proibido às pessoas pretas estarem em grupos, principalmente jogando capoeira. Qual era essa intenção? A intenção era que essa população fosse impedida de se aglutinar, né? De conversarem, de se organizarem. Então, eram chamados de vadios. Então, vejam bem, não podia ter trabalho, né? Foram impedidos de trabalhar e, se estivessem juntos na rua, eram vadios, eram preguiçosos. Aí vamos avançar um pouco mais. Em 1911, ao participar do Congresso de Raças, o Brasil decide pela miscigenação. E aí começa um processo tão perverso quanto o processo anterior, né? Por quê? Porque a ideia aqui é que, a longo prazo, a ideia era exterminar com essa raça, incentivando a miscigenação. Porque, vejam,
Aqui o censo já havia apontado que éramos 80% da população. E a elite colonial jamais queria admitir que a população brasileira fosse uma população preta. E aí, em 1911 ainda, continuou o incentivo para a população europeia continuar a vir para cá. Em 31, a Frente Negra Brasileira visa trazer educação, saúde. É importante dizer aqui que a Frente Negra Brasileira foi um importante marco na luta contra toda essa situação de perversidade que havia, né? E vamos um pouco mais à frente, lá em 68, nós começamos a ter o nível superior no Brasil e 50% das vagas eram destinadas para fazendeiros e latifundiários. Evidente dizer aqui que a nós não era permitido ainda, né? Em 1989, já começamos a ter outras leis e fomos seguindo daí para frente com todas essas lutas que vocês foram acompanhando. Então eu quero voltar um pouquinho no seu Miguel, que foi o avô do Genesi, né? O que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo que as relações entre pretos e brancos aqui no Brasil, as relações de poder, elas foram se dando da forma como eu fui dizendo para vocês, da forma como foi se estruturando. A legislação foi se estruturando para colocar uma raça acima de outra, em detrimento de outra. Foi se estruturando para dizer a população não negra é a população que é a preponderante, e a população negra é a população, como vocês viram lá na legislação, não era considerada. Então, vejam, esse tipo de estrutura, não foi uma estrutura que foi fundante, num único momento. Foi uma estrutura que ela foi se formando e que ela foi se fortalecendo ao longo dos anos. Porque, ora, o que se faz para acabar com o povo? Tira a cultura, né? Tira a língua, tira o trabalho. O que sobra? Com essa situação colocada, a população negra, com muitas lutas, como nós fomos sobrevivendo, né? Mas nós fomos sobrevivendo, lutando e ainda à margem da sociedade. Então, isso é importante marcar, porque quando nós falamos, eu sei que todas as pessoas têm ouvido falar muito do racismo estrutural, é como se o racismo estrutural fosse um fantasma, não tivesse cara, né? E o racismo estrutural tem cara, tem nome e tem uma história. E é um pouco dessa história que eu trouxe para vocês, porque ela foi se estruturando. Eu gostaria de passar um pouco aqui um vídeo bem curto sobre o racismo estrutural, é, com o Silvio Almeida, professor Silvio Almeida, que eu penso que boa parte de vocês já devem conhecer. Alguma questão até aqui? Podemos seguir para o vídeo, então? Vamos lá. Eu vou voltar aqui, só um instante, que eu vou pegar aqui o vídeo. E a gente chama de racismo estrutural. Veja só, em geral, a gente quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, enfim, contra o cigano. Zana, a gente não tá vendo, viu? Ah, tá.
Dá um stop e aí entra no compartilhamento. Obrigada, só um instantinho. E eu vou aumentar um pouco, tá tão baixinho. Vamos lá. Ah, o que acontece? Veja só, em geral, a gente. E agora, tá passando? Não, você tem que compartilhar. Vai lá no verdinho, o share screen, que é o compartilhamento. Isso. Agora sim. Vou voltar aqui um instante. Uma pessoa negra, E a gente chama de racismo estrutural. Veja só, em geral, a gente quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, enfim, contra um cigano, contra um judeu. Não pensa numa violência direta, assim. Quando você ofende alguém, ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente, quando você paga um salário menor, ou seja, a discriminação, né, quanto essa ordem direta. Entretanto, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, o que eu quero dizer com isso, fosse um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, né, atribuindo àqueles que são racistas algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim. A gente costuma tratar o racismo como uma anormalidade. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo, eu estou parafraseando até o Christian Laval, né, e o Pierre Dardot, quando eles dizem que o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, eu quero acrescentar: o racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... o racismo ele constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente. Eu quero dizer, e eu quero dar um exemplo disso, né, do racismo enquanto modo de estrutura social, como funcionamento normal da vida cotidiana. Vamos dar dois exemplos. Quando eu falo de estrutural, eu estou falando basicamente de três dimensões do racismo entendido dessa perspectiva que não é da patologia, seja o que for que a gente entenda a patologia. Eu estou falando de economia, estou falando de política e estou falando de subjetividade. São esses três pontos que constituem o que eu chamo de estrutural. São três pontos em que eu tenho o constrangimento, em que os indivíduos são constrangidos e que faz parte da própria dinâmica com que eles vivem cotidianamente. Então vamos pegar, por exemplo, no campo da economia. No Brasil, por exemplo, todo mundo reclama da carga tributária brasileira. Isso é uma reclamação geral. Na verdade, quem reclama mais são os empresários. E aí a gente começa a ver uma distorção, né? Porque os grandes empresários são proporcionalmente aqueles que os grandes empresários, aqueles os mais ricos, são os que menos pagam tributo, mas são os que mais reclamam. E o que menos depende dos serviços públicos, que exatamente são pagos por meio da tributação, são financiados pela tributação. Mas agora vejam só. Pesquisas recentes demonstram que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras.
o que é impressionante. Mas por que isso? Porque existe uma política deliberada do Estado brasileiro de tributar mulheres negras? Não, é porque a estrutura, o sistema tributário funcionando na sua normalidade, normalidade eu digo, do jeito que ele é constituído, funcionando de acordo com as normas estabelecidas, o sistema tributário brasileiro reproduz as condições de desigualdade que colocam a mulher negra no final, na base, lá no finalzinho da pirâmide social. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários. Como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre consumo e sobre salário, as pessoas que ganham menos e que também consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais. Então, vejo como isso vai formando uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro em lugares de grande vulnerabilidade, o ganhar pouco cria privações que vão gerando tensões familiares, tensões sociais, que tornam as pessoas mais propensas a ser vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente consegue estabelecer uma relação estrutural entre o baixo salário das mulheres negras, a constituição do sistema público tributário, falta de representatividade de mulher negra, as pautas das mulheres negras elas não tomam corpo a ponto de se tornar uma política social, uma política pública. Então vejam que juntando tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, outros dados que são assustadores. Por exemplo, o fato de que entre 2003 e 2013, a violência contra as mulheres brancas recuou quase 10%, 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra mulheres negras aumentou 54,5%. O que explica isso a não ser uma condição estrutural? Uma condição de funcionamento normal das instituições. Agora, o que espanta, e eu acho que essa é a questão mais fundamental de como o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós, de alguma maneira, naturalizamos a violência contra pessoas negras. A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens negros sistematicamente nas periferias não causa choque, como deveria causar, né? O assassinato de pessoas, estima-se que de todos os jovens mortos nos últimos anos, 77% desses jovens sejam jovens negros. O fato do encarceramento em massa atingir pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto. O fato de pessoas negras frequentarem certos ambientes e isso causar espanto também demonstra o quanto nós naturalizamos a ausência de pessoas negras também em certos locais. Ou seja, é impressionante que quando se assiste, eu quero dar um exemplo meio cotidiano, se assiste uma novela, ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal, ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional, ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes, naquelas posições, são pessoas brancas, isso não causa um choque na sociedade. Quando se sabe, isso é racional, sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra. Então, veja, há espaços onde só existem pessoas brancas, ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mas 52% da população brasileira é negra. Ou seja, o racismo é um dado estrutural, é um dado que constitui as nossas relações. Aí a pergunta é possível mudar isso? Se é um dado inconsciente, se constitui, ou seja, porque, veja, da mesma maneira que você tem o racismo estrutural ele tem um outro efeito, ele tem um outro sintoma, um sintoma que se dá sobre as pessoas que não são negras, pessoas brancas, que é exatamente naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca, se a branquitude. Então, ou seja, o
o ser branco se torna a regra, o ser negro se torna a exceção. O branco não tem raça, quem tem raça é o negro. Ou seja, tanto o ser branco como o ser negro são construções sociais e que são vivenciados a partir de certos privilégios estruturalmente estabelecidos. Tá? Enfim, nesse sentido, a luta contra o racismo e, portanto, a luta pela transformação social, pela construção de uma sociedade melhor, passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural, o que significa que Rosana, ficou mudo pra gente. a gente já consegue perceber claramente como o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômica. Eu penso que tá tudo certo, a apresentação está aí? Então, eu penso que esse vídeo do Silvio Almeida nos ajuda muito a compreender como é que o racismo estrutural ele está posto na sociedade. E como é que a sociedade, que resposta a sociedade tem dado para esse racismo? O que nós temos observado é que resposta alguma. Porque vocês viram, né? O Silvio Almeida traz para nós assim, alguns dados que são alarmantes e que no final todas nós estamos acompanhando cotidianamente, que é o encarceramento em massa da população preta, que é o extermínio dos homens negros pelas polícias, sobretudo os jovens, os homens jovens pretos, que é a questão. Oh, pois não? Já fechei o microfone, pode continuar, Rosana. Bem, achei que fosse uma que queria interromper para fazer uma pergunta, não teria problema também, fique à vontade. Eu dizia que, nas palavras do Silvio Almeida, dessa questão da normalidade, né? A sociedade tem lidado com o racismo estrutural com normalidade, tem encarado isso de uma forma que é assim que tem que ser, uma supremacia da raça branca sobre a preta. E vocês lembram, o Silvio Almeida acabou de falar, né, que é uma construção social, não é verdade? Que é necessário romper, romper com, romper com essa estrutura, né? E como é que nós podemos fazer isso? Eu estou aqui tentando mudar esse slide que não quer ir. Coisas da tecnologia. Mas vamos lá. Dá um enter, vê se ele vai. Já dei um enter, ele não está muito afim, mas eu vou falando e vou voltar aqui, daqui a pouco ele deve funcionar. Sabe como funciona, né? Vou só tirar aqui, só um instantinho. Rô, tenta com a setinha do teclado. Boa. Boa. Normal. Eu vou aqui do lado. Pronto. Vamos assim. O importante é ir, né? Então vamos lá, o racismo estrutural. A necessidade que nós temos de combater. Então, por onde é que se pode ir? Então é preciso reconhecer os privilégios da branquitude.
Então, e romper com eles, porque se para se manter o seu privilégio é preciso em detrimento de uma outra população, ora, isso quer dizer que está de acordo com o racismo, está de acordo com como a situação está posta, né? É preciso olhar o protagonismo da população preta. O Silvio deu aí um exemplo das novelas. Recentemente, uma emissora levou ao ar uma novela que tinham vários atores e atrizes pretos e pretas. E isso causou grande comoção. Vejam, se causou grande comoção, se para as pessoas aquilo foi uma grande novidade, é por conta da invisibilidade a qual a população, os atores e atrizes têm sido colocados na televisão, ou seja, era um papel ou outro. Então, quando se tem uma protagonista negra, é um furor, quer dizer, que elas estavam na invisibilidade. É preciso romper com esse silenciamento, né? Eu gostaria de frisar aqui que uma atitude, uma ação importante é não tolerar práticas racistas e práticas discriminatórias. Poxa, quantas vezes passamos por situações, eu passei por várias situações de discriminação ao lado de outras pessoas brancas, e essas pessoas não vieram, não me apoiaram, não vieram ao meu apoio. Então, as pessoas que silenciam, elas estão, na verdade, de acordo. Quem silencia não está contra. Quem silencia está de acordo, né? E as práticas, as políticas de reparação, é preciso que sejam incentivadas. Eu não vou muito longe, não, quero dar um exemplo de muito perto. Quando se falou em cotas raciais para as universidades, vocês se recordam como foi? Ah, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Foi uma grita geral, né? Boa parte da sociedade era contra, dizia que isso não poderia ser, que tinha que fazer por mérito, que tinha que fazer por merecer. Como fazer por merecer se a nós foi negado uma série de oportunidades? Né? Como se avança numa sociedade quando não se tem oportunidades? É preciso reparação, né? É preciso reparação. E para isso é preciso que a sociedade, é preciso que as pessoas se vejam antirracistas e, e apoiem políticas públicas que são destinadas às pessoas negras, às pessoas indígenas, né? Eu trago rapidamente aqui um pequeno manual antirracista de Jamila Ribeiro, né? Então, ela traz aqui para a gente alguns aspectos que são importantes, né, para se combater o racismo, né? Então, é preciso enxergar a negritude, informar-se sobre o racismo, né? Ler autores negros, né? Transformar o ambiente de trabalho. Se você é gerente, se você é dono de uma empresa, olhe para a sua empresa. Lá tem uma porcentagem de pessoas negras, de pessoas na gerência ou em diferentes setores desse trabalho. Será que eu estou lendo, eu consumo o que a população preta está produzindo, né? É preciso pensar, é preciso pensar nisso. Quando você vai, recentemente eu fui a uma consulta médica e foi uma médica negra que me atendeu e eu fiquei assim bastante feliz. Mas quantas de nós
já alçou, já galgou esse espaço? Quantas médicas negras existem para a quantidade de médicas brancas, né? Na sua instituição, né? Quantos psicólogos tem pretos, quantos psicólogos brancos, né? Na gerência de bancos, é preciso olhar esses aspectos, é preciso desnaturalizar esse racismo colocado na nossa sociedade. Eu encerro essa primeira parte aqui e novamente agradecendo. Eu vou passar então para a minha companheira queridíssima Ana Coteban, e aí estaremos aqui de volta daqui a pouco para perguntas ou para considerações finais. Mais uma vez, Ana Paula, eu agradeço muito o convite e espero ter contribuído aí para a reflexão dos presentes e do Instituto. Meu muito obrigada. Nós que agradecemos, Rosana. Olá, bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia, Ana. Bom Bom dia, Ana. dia, Sim. Ana. Eu sou a Coteban, a Rosana acabou de me apresentar. Eu agradeço a ela, porque o meu contato com o Instituto Gestalt Terapia foi por meio dela, né? Agradeço a Ana Paula, né, o Instituto, por propor esse diálogo. E vou ser bem honesta, vou começar já sendo bem honesta. Para mim é cada vez mais difícil falar sobre esse assunto. Eu, eu sou, eu sou formada em Ciências Sociais, eu fiz mestrado em Sociologia, fiz Pedagogia e sou professora na Rede Municipal de São Paulo há 10 anos. E essas reflexões que a gente faz já há alguns anos, e a Rosana falou do coletivo do qual nós duas fazemos parte, né? O coletivo Antonieta de Barros, leva o nome dessa professora negra, Antonieta de Barros, que sempre acreditou e propôs, né? Que por meio da educação a gente fosse capaz de transformar as desigualdades nesse país, superar o racismo, né, como uma estrutura de desigualdade, de manutenção, de reprodução da desigualdade no nosso país. Essa discussão que a Rosana propõe para mim, nessas últimas semanas, nós já, enfim, estamos dialogando com o Instituto faz já há algum tempo, e conversamos também, Rosana e eu, sobre a nossa participação aqui. E nas últimas semanas, para mim, esse diálogo ganhou um tom ainda mais duro, mais difícil, porque o que eu vou trazer, né, como exemplo para pensarmos, né, a partir dessa discussão do racismo estrutural, e a minha ideia é pensar um pouco um desdobramento do racismo estrutural, que é o racismo institucional, né? E olhando, né, para vocês como um grupo de pessoas, de profissionais ou de pessoas interessadas na psicologia, me parece também fundamental falarmos do ponto de vista do impacto psicológico que isso produz em todos nós. E aí eu disse, né, o exemplo que eu vou trazer, por isso que para mim nas últimas semanas essa discussão que Rosana e eu fizemos há algum tempo sobre esta fala de hoje ficou muito mais difícil, porque nós tivemos, eu imagino que vocês tenham acompanhado pelas redes sociais, pela mídia em geral,
o assassinato da Yaya Bernadette Pacífico. A Yalorixá Bernadette Pacífico é uma grande líder, era uma grande liderança quilombola brasileira, lá na cidade de Pitanga, na cidade de Simões Filho, no quilombo Pitanga de Palmares, região metropolitana de Salvador. E aí, Oi, eu não Mica. vou me desculpar, mas eu vou apontar para vocês o seguinte: é muito impactante emocionalmente para nós, pessoas negras, falarmos sobre isso. Especialmente, então, assim, eu sou aquela pessoa que vai fazer uma palestra e chora durante a palestra. Eu sou essa pessoa. Porque eu não acredito nesse profissionalismo, né? Não funciona para mim. Funciona para algumas pessoas, para mim não funciona, porque eu acho que eu não sou, talvez, tão professora, assim, talvez eu seja mais artista, eu sou dançarina, a minha maneira de estar no mundo se dá por meio da arte, por meio da dança, e eu faço questão de que essa sensibilidade me habite, porque eu acho que é isso que tem feito com que nós, pessoas negras, tenhamos sido capazes de sobreviver e resistir e reagir a uma construção social tão brutal e tão desumanizadora dos nossos seres, dos nossos corpos, das nossas vidas, das nossas existências. Então, a Rosana falou sobre o silêncio, e quando nós conversamos sobre, né, a construção que nós faríamos para essa fala, nós ressaltamos a importância de falar sobre o silêncio, sobre a importância de romper os silêncios, sobre a importância de quebrar o silêncio e sobre como o silêncio, ele é um mecanismo, ele é um método utilizado pelos sujeitos que compõem essa estrutura e essa dinâmica de dominação. Ele é um método de manutenção de desigualdade, de reprodução de desigualdade. Então, o silêncio e essa ideia de que o racismo no Brasil ele é velado, ele é difícil combatê-lo porque é muito difícil de vê-lo, é muito difícil de identificá-lo, é muito difícil de saber, né, que recursos efetivamente, objetivamente nós temos para combater o racismo. Isso tem sido um método, uma dinâmica. A Cida Bento, que também é uma estudiosa tão importante quanto Silvia Almeida, das relações raciais no Brasil, ela faz menção, ela elabora um conceito que é o pacto da branquitude, né? O conceito de pacto da branquitude. O que é o pacto da branquitude? Ele é essa dinâmica de colaboração, sobretudo por meio do silêncio, por meio da inação, por meio do não fazer nada, por meio do fazer de conta que não estou vendo, por meio da naturalização. Então, essa naturalização, né, que a Rosana trouxe para nós, por meio do conceito do Silvio Almeida de racismo estrutural, ele tem a ver com uma construção social que ela é feita, é pensada, ela é arquitetada deste modo. Não é uma anomalia, não é estranho. O assassinato da Yaya Bernadette é uma liderança quilombola, uma mulher negra de mais de 70 anos. Ele não é algo que choque a sociedade, ele não é algo inesperado, é algo previsto na estrutura. Esta mulher, essa liderança, não era uma figura anônima,
era uma liderança religiosa, uma liderança política, uma figura estratégica, uma pessoa com uma relevância muito grande, não só para a sua comunidade, mas para a luta antirracista no Brasil, porque ela liderava uma resistência em relação a algo estrutural, estruturante dessa dinâmica de relações raciais desiguais no Brasil. A Rosana trouxe para a gente uma menção à Lei de Terras, que é um momento histórico muito relevante para a maneira como a sociedade brasileira se estrutura em termos de desigualdade racial. Então, quando o Silvio Almeida diz que o capitalismo e o racismo eles não são opostos, eles não são. O racismo ele não é uma anomalia do capitalismo, ele é uma ferramenta fundamental para a maneira como o racismo se configura no Brasil. E a desigualdade em relação à terra, ela é fundamental para isso. Quem é proprietário de terras, e não é por acaso que hoje o Código Penal brasileiro pune com muito rigor os crimes contra a propriedade, e a maior parte da população carcerária que hoje se encontra no Brasil, ela se encontra presa, ela está presa por crimes contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio são punidos no Brasil com muito mais rigor do que crimes contra a vida. Por exemplo, por quê? Porque algumas vidas importam e outras não. Então, não é o crime, a vida, o direito à vida, apesar de ser o primeiro direito humano fundamental, principal, direito humano fundamental na Carta, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, ele é relativizado na nossa dinâmica social e na nossa dinâmica jurídica. Não é todo crime contra a vida que é considerado, de fato, digno de ser punido com rigor ou de ser reprimido. Determinados crimes contra o patrimônio são punidos com mais rigor do que certos crimes contra a vida. O assassinato da Yaya Bernadette, ele é um capítulo de uma série de violências que tem a ver com a desigualdade no Brasil em relação à terra e com a resistência quilombola, a luta pela titulação, pela titulação da terra quilombola, da qual ela é liderança. Então, as coisas estão interligadas. O assassinato da Yaya Bernadette, ele é um capítulo adiante, numa luta que começa com uma série de crimes que a sociedade brasileira, com as quais a sociedade brasileira convive, que ela autoriza, que a nossa institucionalidade, as nossas instituições, e aqui eu vou chegar, né, na discussão que eu... Ana, você fechou o microfone, Flor. O racismo estrutural, ele opera por meio das instituições. Então, quando a Bernadette é assassinada agora, isso é um capítulo adiante da luta dela pela titulação de terras, por uma série de crimes que as instituições autorizam no sentido de substâncias nocivas à saúde da população, que são que estão presentes, né, que são inseridas naquele território por meio de uma série de atividades ilegais que buscam expulsar aquela população daquele território. O assassinato do filho dela em 2017, né, o Binho do Quilombo, filho da Yaya Bernadette, foi igualmente assassinado a tiros, com 16 tiros no rosto em 2017. E a sociedade brasileira silenciou, negligenciou,
o Estado brasileiro autorizou que a violência contra esta comunidade seguisse avançando. Então, o silêncio das instituições e o silêncio dos indivíduos que operam essas instituições e o silêncio de cada um de nós colabora para essa dinâmica de violência e de reprodução de uma estrutura social que é genocida. Quando nós falamos, né, numa sociedade que é violenta. A mãe está ocupada. Só um minutinho. Eu tenho 5 crianças, eu tenho 5 filhos. Então, às vezes, eu sou interrompida. Mas tá tudo bem, a mãe já veio. Então, quando a gente fala, né, de um Estado que autoriza violências contra uma determinada parte da população, tem a ver com essa ideia de racismo estrutural. E o racismo estrutural, ele não é, como a Rosana falou, um fantasma, algo intangível. Ele tem operação concreta e objetiva. E a operação concreta e objetiva dele se dá por meio das instituições. Então, quando o sistema jurídico, quando a ministra do STF vai até a terra quilombola, Pitanga de Palmares, conversa com a comunidade e ainda assim o assassinato do Binho do Quilombo não é esclarecido, as pessoas que cometeram essa violência não são responsabilizadas e todas as dinâmicas de violência cotidiana e de ameaça à manutenção daquela terra segue sendo autorizada pelo Estado brasileiro, isso permite que a violência escale, que a violência avance. Está autorizado que é permitido. Não há uma força que pare este movimento de violência. Então, quando eu falo, né, quando a gente está falando dessa estrutura e do modo de operação do racismo dentro das instituições, a gente está falando de racismo institucional. Então, não existem vários racismos. Não existe o racismo institucional, o racismo estrutural, não existem vários, o racismo policial, não existem vários racismos. Existe o racismo, ele é parte integrante da dinâmica de organização, de construção, de manutenção, de reprodução das desigualdades na sociedade brasileira. Ele opera por meio de vários instrumentos e o seu modo de operação, de manifestação, para produzir efeitos na vida das pessoas é por meio das instituições. Então, quando a gente observa episódio, por exemplo, em que o judiciário brasileiro, eu não vou falar que falha, ele não falha, ele opera na sua normalidade institucional, como o Silvio Almeida diz, ele não falha, isso não é uma falha, isso é uma dinâmica de funcionamento, que na sua normalidade produz esses efeitos. Quando nas escolas a gente continua tendo uma série de episódios racistas que produzem impacto não só nas carreiras, nas trajetórias profissionais das pessoas, dos profissionais de educação negros, mas na formação das crianças, dos adolescentes, por meio de dinâmicas racistas que são autorizadas pelas instituições escolares, pelas gestões escolares, a gente está falando da operação normal do racismo. Quando a gente tem essa quantidade de mortes e esse encarceramento em massa e, né, as cotidianas notícias de reprodução, de replicação de mortes de jovens negros, que a Rosana também mencionou, por meio da violência policial, numa naturalização da criminalização de jovens negros, como se fosse natural tratar um jovem negro como um suspeito ou como um perigo em potencial,
a gente tem a operação normal do racismo, a estrutura é o funcionamento normal da dinâmica do racismo estrutural. Então, é, é importante a gente falar, né? Então, já que a gente está falando de racismo estrutural, de como, por meio das instituições, ele opera, é importante a gente se perguntar sobre o nosso próprio papel, né? O Silvio Almeida fala disso, e eu trouxe o conceito de pacto da branquitude da Cida Bento para ilustrar que nós, indivíduos, temos agência, nós temos capacidade, potencial, possibilidade de refletir sobre como cada um de nós participa, escolhe cooperar nessas dinâmicas. Porque acho que o que é importante de tudo isso, né? Pensando que vocês são psicólogas, psicólogos, eu não vi homens aqui, acho que tem algum homem aqui, mas na sua maioria eu estou vendo rostos de mulheres, então, por isso que eu falei no feminino, mas profissionais da área de psicologia, profissionais da área de saúde mental, imagino que vocês já conheçam o livro da Neuza Santos Souza, que é o Tornar-se Negro, que para nós, né, pessoas que trabalhamos diretamente com o combate ao racismo, é um livro inaugural, e acho que ele é muito importante para a área da psicologia. Ela foi psicóloga, né, morreu de suicídio, o que eu acho que é muito emblemático, né, e revelador, e se dedicou a essa tarefa nos anos 80 de propor para a área da psicologia, né? É uma psicóloga, ela propôs para a área da psicologia uma reflexão que levasse em consideração nas análises do impacto psicológico que isso produz sobre as pessoas, sobre os sujeitos, sobre os indivíduos. Então, é importante dizer, isso o Silvio Almeida também diz, de alguma maneira, que este impacto ele não é só sobre pessoas negras, ele é sobre pessoas brancas também. Quando a gente tem, né, eu aí volto a falar como educadora que sou, quando a gente tem nas escolas episódios de racismo sendo naturalizados, né, pessoas, crianças, adolescentes sendo chamadas de negras, sofrendo violências, como a gente está exausto de ver esses casos sendo noticiados. Eles são noticiados na mídia em geral, nas redes sociais, como uma espécie de... Para nós, para nós, pessoas negras, é uma tortura. É como se fosse, se eu pudesse trazer uma figura ilustrativa, é como se fosse aquelas punições que se fazia, punições exemplares, quando você arranca a cabeça de alguém e pendura a cabeça, os crimes que se faziam durante o processo de escravização, que naquela época não eram considerados crimes, né? Eram considerados dinâmicas absolutamente normais, de torturar os corpos das pessoas nos pelourinhos, nos troncos, né? Como punições exemplares. Então, a mim parece que, do ponto de vista psicológico, essa reprodução desses episódios, elas produzem efeito em nós, pessoas negras e pessoas brancas, que é o efeito da punição exemplar, que é, eu, pessoa negra, vou tentar ficar o mais invisível possível, porque isso pode acontecer comigo também. Quando isso acontece com alguém, uma pessoa negra perto de mim, eu tenho medo de me colocar, porque eu sei que isso não é uma possibilidade, é um aviso. Eu já fui avisada de que isso vai acontecer comigo também. Com pessoas brancas, para pessoas brancas,
tem o efeito de reforço da sua superioridade e do seu lugar de privilégio na sociedade, porque comigo isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer comigo. Eu posso estar sujeita a uma série de outras questões, mas isso comigo não acontece. Então, isso é um lugar de privilégio, e isso, não só o fato de essas violências não acontecerem comigo, mas o fato de eu, por ser considerado uma figura naturalmente superior, tenho uma série de acessos e uma série de vantagens na sociedade que garantem a minha posição. Então, me colocar contra isso significa abrir mão deste lugar de privilégios e estar sujeita a algum nível de violência também, que não vai ser igual ao que a pessoa negra sofre, mas eu estou me expondo a abrir mão deste lugar de privilégio e por uma disputa que é mais igualitária, eu vou ser medido pelo que eu realmente sei, pelo que eu realmente sou capaz de fazer, pelo meu mérito de fato, e não pelo discurso do mérito que é apresentado apenas como uma espécie de ratificação das nossas posições que já são estruturalmente garantidas. Então, eu não vou me alongar muito, porque eu sou uma pessoa que fala muito, sabe? E não vou me estender muito, porque eu acho importante que a gente possa ter um tempo para fazer perguntas, né? Para que as pessoas possam, enfim, dialogar com a gente. Mas eu só quero retomar essas questões. Primeiro, é importante a gente humanizar essa discussão, sabe? Por isso que eu me permito chorar. Por isso que eu me permito dizer, gente, dói muito. Por isso que eu me permito dizer, é insuportável. É por isso que eu me permito dizer, vocês não podem continuar colaborando com isso. É por isso que eu me permito dizer, isso não é normal. Particularmente, né, agora confidenciando aqui para vocês, do ponto de vista individual, eu sou uma profissional que está afastada do trabalho em função de uma licença psiquiátrica, justamente por consequências dos efeitos danosos que o racismo, que a violência racista, que o silenciamento e a cooperação institucional dos meus colegas de trabalho, da gestão escolar, né, dos efeitos danosos que isso produz sobre sobre uma pessoa, sobre um profissional, sobre um ser humano. E me parece, né, que esta minha dificuldade de normalizar essas violências, de normalizar esse racismo cotidiano, porque assim, veja, retomando, né, só para eu fechar, para eu não ficar me alongando, mas eu quero encerrar voltando para o início, porque eu acredito no círculo, eu acredito no ciclo, então eu vou voltar para o início, para onde a Rosana começou, que é falando do silêncio que calou ao Genesi e ao avô do Genesi. Uma falta de resposta, um não saber explicar, mas uma espécie de reconhecimento tácito de que de que essa estrutura ela existe, ela se impõe, ela é assim que ela é assim que ela funciona. Então, esse silêncio, ele produz uma série de efeitos, e essa dificuldade de naturalizar estes lugares de exclusão faz de nós disfuncionais. Eu tenho conversado com algumas amigas, e a Rosana é uma das amigas com quem eu tenho compartilhado isso. Hoje estou em licença psiquiátrica porque me tornei uma pessoa disfuncional para a escola. Porque eu só posso seguir desempenhando as minhas funções como esperado se eu aceitar, compactuar, se eu colaborar
se eu silenciar, se eu partilhar desse sistema de valores e de crenças que naturaliza a violência contra nós. Então, o avô do Genesi é alguém de uma geração anterior à minha, de uma geração anterior à maioria de nós. É uma pessoa negra que cresceu numa sociedade que naturalizava essa desigualdade. E muitas vezes, para nós pessoas negras, o silêncio foi um recurso de sobrevivência. Para o avô do Genesi, talvez, eu aqui, né, elucubrando, psicóloga que não sou, mas muitas vezes o silêncio para nós pessoas negras funcionou como uma maneira de sobreviver, de uma espécie de estratégia não, nem sempre é possível bater de frente, nem sempre o nosso psicológico, o nosso emocional suporta olhar para isso de maneira tão frontal. Então, muitas vezes em mim, para de fato terminar agora, porque eu sou essa que se alonga, muitas vezes em mim habita uma revolta muito grande, muito profunda, que muitas vezes dificulta o meu diálogo com outras pessoas, fora dessa realidade que eu vivo, que eu habito. Mas o esforço de estar aqui hoje, o esforço que a gente tem feito com o coletivo Antonieta de Barros, de seguir dialogando, é um esforço que não é simples, mas que reafirma a nossa convicção de que não haverá saída para uma sociedade que, de fato, queira humanizar as pessoas que nela vivem, que não seja uma saída coletiva, que não seja uma saída social, que não seja, que não conte com a colaboração ativa de todos os sujeitos que integram essas relações. Porque, infelizmente, nós não podemos resolver isso sozinhos. É por isso que a gente, o que a gente faz quando a gente dialoga? A gente quer corresponsabilizar. O que a gente quer é dizer para as pessoas brancas: vocês precisam reconhecer a responsabilidade de vocês neste processo. Para nós é extremamente doloroso e nós não vamos mais nos colocar em posição de carregar o peso dessa sociedade nas costas e ainda ter que dar aulas para as pessoas brancas sobre como essa sociedade as privilegia. É peso demais para nós. Então, o que a gente está fazendo é dialogando para corresponsabilizar. A gente quer dizer para todas as pessoas que uma sociedade que é sádica é uma sociedade que adoece a todos. Uma sociedade em que eu ensino uma criança branca a se sentir superior desde pequenininha a uma criança negra e a se divertir humilhando por meio de xingamentos, por meio de termos como macaco e termos que tornam aquela outra criança menos humana, sentir prazer e se sentir superior com isso, é uma sociedade que está adoecendo também esta criança branca. Então, como educadora, uma frase que me faz querer continuar acreditando na educação é essa de que não é aceitável para uma criança negra sofrer racismo, mas também não é aceitável que a educação torne uma criança branca racista. Então, não é aceitável. Tudo isso é igualmente desumano. Então, eu vou, de fato, encerrar aqui. A colaboração que eu sou capaz de dar hoje é essa. Eu espero que
a gente consiga, de fato, não só dialogar, mas trazer para as ações concretas, para o cotidiano de cada uma de nós, a responsabilidade por mudar este quadro. Obrigada. Obrigada, Ana. A Lília levantou a mão. Lília pode perguntar. Acho que a Rosana pode responder aí, né, Rosana? Oi, gente. Bom dia para Rosana, bom dia para Ana. Ana, o seu choro me toca profundamente quando você disse que esse é um assunto difícil para você. Eu me vejo assim. Eu não sou preta, eu sou branca, mas esse assunto também me toca muito. Eu nasci branca, loira, dos olhos claros, filha de vó preta, de pai preto. Eu tenho 2 irmãos pretos, eu tenho um monte enfim, primo, né? E essa luta pareceu que nunca foi minha, porque eu sou branca. Então, quando sempre eu erguia para eu dizer alguma coisa, então, não, Lilian, você não vale, você não é que nem nós, você não é preta. Então, com os anos, a gente foi vendo que não é bem assim. E eu acho assim, como é que a gente vai dar fim nisso? Não sei mesmo se um dia a gente vai dar, né? É uma luta tanto de preto, mas ela é de branco e é de todo mundo também. Então, hoje eu sou mãe de 3 filhos brancos, tem um até que é bem loirinho, dos olhos claros, e o que eu posso hoje é, pôr para eles, né? Quer dizer, isso nem é assunto, né? A outra é preta, o outro é branco. Nós somos todos seres, né? Gente. Então, esse assunto me mexe muito, porque o nosso enfim, o seu choro me pega porque eu sou preta de alma, né? Então, mas o que eu então digo é que para gente que esse é branco, que se acha que é branco, e é isso mesmo que você falou, muitas vezes o branco se cala diante desse quadro, diante de uma cena, de ver isso. Então, eu acho que é daí que a gente parte, de dar uma fala para todo mundo também, né? Então, assim, não só esse preto que vai a essa luta, que fala, esse assunto parece que não pode vir de alguém que não seja preto, tem que ser branco, entendeu? E eu não vejo assim, esse assunto cabe para todos nós. Bom, é isso, gente, que eu queria colocar, que esse assunto também mexe muito comigo. Obrigada. Ana, querida, pode responder. Na verdade, eu acho que eu entendo que é mais um comentário do que uma pergunta, né? Eu acho que a gente está mesmo nessa proposta é uma discussão para a sociedade brasileira. Acho que vale a pena a gente entender com bastante cuidado, né? Essa ideia, esse conceito do lugar de fala, né? A Rosana trouxe para a gente o Pequeno Manual de Racista, da Jamil Ribeiro, e ela tem um outro livro que também é bastante conhecido, que é o Lugar de Fala, e é importante a gente entender isso. Todos nós temos um lugar de fala em todas as discussões que dizem respeito à desigualdade. Agora, qual é a minha posição, né? Como é que eu devo me colocar e entender o protagonismo do outro? Então, assim, é possível para uma pessoa negra, para uma pessoa branca falar sobre como é ser negro? Não é possível, porque ela não tem essa vivência, ela não tem essa experiência. Ela pode observar como outras pessoas negras do convívio dela vivenciam isso, mas ela mesma não tem essa vivência. É possível para mim, como uma mulher cis, falar como é ser uma pessoa trans? Não é possível, eu não tenho essa vivência.
mas eu devo, sou responsável por reconhecer que todos os sujeitos na sociedade têm direitos e que é necessário que eu valorize o protagonismo dos sujeitos, das pessoas que vivenciam as violências específicas, porque elas podem falar sobre isso. Então, como é que eu devo me colocar como um aliado no combate nessas desigualdades, como alguém, como um cidadão que está interessado em ver meus filhos crescerem numa sociedade que seja capaz de respeitá-los e que seja capaz de ensiná-los a respeitar. Porque é isso, né? Eu acho que vale a pena voltar nessa ideia do sadismo. É é um desequilíbrio. Paulo Freire já dizia isso. É um desequilíbrio, não é normal, não é razoável, né? Em Pedagogia do Oprimido, em Pedagogia da Autonomia, ele fala sobre isso. É, é um desequilíbrio, uma relação em que um é opressor e o outro é oprimido, gera desequilíbrio em ambas as partes. Não estou dizendo que o opressor é vítima, não é isso. O que eu estou dizendo é que ele também se desumaniza nessa relação e que isso produz, no todo, um meio social que não é saudável para ninguém. A Sandra também levantou a mão. Pode perguntar, Sandra. Não sei se é uma pergunta, tá, Ana? Bom dia. A Ana, ela me toca, né? Porque ser negra, né? Mulher, estar dentro de instituições, realmente não é fácil, né? E você me toca porque, assim, dentro do sistema que não reconhece o preto, porque o preto não pode falar. Se ele fala, ele é realmente mal visto. Pelo menos é assim que eu sinto dentro do sistema. E aí, quando você falou assim, como é que eu faço para me posicionar? Né? Logo que as leis, às vezes, são tão antagônicas, no sentido para proteger, mas não protege. E aí eu vejo, né, que eu passei por de preconceito velado, né, silenciado. E aí, Eu parei de ouvir a minha conexão. Vocês seguem ouvindo? Não, Não, acho que ela não, acho congelou. que travou. É. Poxa, que pena. A Marcela estava me na escutando? fila. Voltou. 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 Posso continuar, Ana? Só com o tempo para concluir? Pode. Por favor, continue. Então, e aí vi que dentro da lei é uma forma. Não estou dizendo que é a melhor, mas é uma forma. Porque às vezes o sistema ele faz de um jeito para você não falar, né? Até porque você incomoda. E por muito tempo, até dentro quando eu estava na formação, eu falei assim, quero não ser vista. Porque se eu não for ser vista, eu acho que eu vou sofrer menos, né? Eu acho que eu vou me impactar menos com as coisas. E eu vi que não, que assim, não é possível porque eu jamais vou passar desapercebido. Quando eu entendi isso, que não é fácil, eu pensei, como que eu vou fazer para mim não morrer? Porque realmente é adoecedor. Muitas coisas que eu vejo é adoecedor. Então, eu compactuo com você, Ana, às vezes,
o quanto que é difícil a gente ter esse lugar de fala. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, se eu estou sendo claro que eu estou. Para mim não é tão fácil falar, né? Até porque o negro, ele está longe do não ter de ter privilégios, tá? Porque dentro da sociedade se coloca, por exemplo, ter cotas como uma coisa não necessária. Que eu seria hipócrita se meu filho tá dentro do privilégio. Mas ele olha para mim e fala para mim: nossa, você vai ser uma militante. Eu tô vendo isso, que você vai se tornar uma militante. Meu Deus, tudo que eu não queria. Porque ele não se vê preto. A gente tem que ser sincero, não se vê preto. Ele não. E ele acha que isso faz uma segregação. Né? Se a gente olhar para o jeito que a gente está olhando, é uma briga entre eu e ele, né? E aí eu brinco com ele, é porque você é homem, tá? Você não entende isso, né? Eu ainda tive um homem que brinco com ele. Então, assim, mas o que eu queria dizer? Eu sinto isso agora, eu consigo ver isso agora. Porque, de repente, Ana, se eu tivesse visto isso no começo da minha carreira, isso tinha me detonado. De repente, eu tinha ido para o suicídio. Igual a autora foi, sabe? Porque, é muito difícil, sabe? Então, você já vem de uma estrutura que não é boa. Você já vem. Porque ou a mãe é faxineira, sempre cargos inferiores, até a gente alcançar algum patamar de igualdade. E que não é aceito. Então, ser psicóloga, muitas vezes, eu me encontro na sala, você é a doutora? Nossa, no começo, eu nem olhava para isso como estrutural, o racismo. Eu só olhava como assim, tá vendo outra? Que caralho. Entendeu? Então, eu vejo que se eu tivesse visto isso antes, eu tinha morrido, entendeu? Exatamente, por de repente ter uma estrutura e a gente se trabalhar, porque eu acho que isso é importante, psiquicamente, que esses mecanismos internos colaboraram, eu acho, para eu não me silenciar, mas ao mesmo tempo, eu acho que porque a gente às vezes é mal visto, né? Porque você fala e você é impulsiva. Não é que a gente é impulsiva ou agressiva, é que o lugar que nos coloca é no lugar de margem, da margem. Então a gente não pode falar que a gente é mal visto ou a gente é mal educado, mas ninguém, como diz lá o Peirce, a agressão ele serve para alguma coisa, mas ninguém olha para isso, entendeu? É um movimento necessário. Hoje eu vejo, mas tive muito chão para ver tudo isso, entende? Então não é uma coisa muito fácil. Hoje eu vejo, eu falei, meu Deus, muitas vezes eu agi impulsivamente sem conseguir tanto me controlar, porque era necessário, porque era o movimento necessário. Então, eu vejo que não é fácil, mas eu acho que assim, não é porque eu não acho que você esteja doente do jeito que você coloca, tá? Eu só acho que nos entristece, a gente fica triste, entendeu? É isso. E às vezes a gente não consegue dizer assim, que merda, eu tô triste, porque a gente tem um sistema que machuca, que faz a gente se sentir violentado, e muitas vezes a gente não tem com quem falar, porque o sistema dentro dele, na pedagogia ainda tem mais negros, mas dentro da psicologia, parece que não tem negro. É um cacete isso. Porque quando eu ia pro IGSP, pro instituto, só tinha eu de preto, entendeu? E quando eu ia, só tinha não existe preto. Os pretos não falam. E eu cheguei em casa com minha mãe e falava, mãe, não tem preto lá. Só tem eu. Entendeu? Então, assim, é muito difícil
difícil, é uma luta constante, mas eu acho que você tá aqui mostra o quanto que você tá saudável no mundo, e não adoecida, fazendo a gente refletir junto com você desse dividindo, acho que a gente é privilegiado que você está dividindo conosco algo que todo mundo já sentiu, pelo menos quem vive na instituição pública, que é o cacete, o sistema do caralho, entendeu? E porque a gente, né? Ai, desculpa, Ana, é gravado, né? Não podia falar, né? Mas agora já falei. Então, isso me revolta, sabe? Eu falei assim, eu vou para a semana da psicologia. O meu gestor falou assim, Eu falei, pode. Você vai ter que fazer um requerimento, que não sei o que lá, e fiz lá um requerimento, sabe? Falei, que cacete. Se fosse a outra, que é branco, não precisava do requerimento, precisava só do aval dele. Olha que coisa maluca, entende? Porque ele é o chefe. Então, a branquitude realmente está do jeito que você colocou, muito estrutural, né? Foi só um desabafo, mas eu acho que eu, enquanto pertencente a esse movimento, e muitas vezes não me fiz pertencente, tá bom? Como você, porque você me parece que é atuante. Eu estava embranquecida, agora que eu estou indo os quilombos, tá bom? Então, eu fiz o movimento contrário, mas eu acho que é por conta do como eu fui criada. Eu não fui criada para sofrer, eu fui criada para lutar. Então, é bem diferente. Entendeu? Então, a gente, às vezes, não vê que a gente é uma criança que o pai já fala assim, vamos fazer diferente, minha filha. Vamos fazer diferente, porque se você ficar aqui, você morre. Igual eu morri, porque os nossos pais se sentem violentados. Só não é falado. Entendeu? Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada. E, Rosana, muito, muito obrigada, que eu entrei depois um pouquinho. Gratidão. A gente que agradece, né? Acho que é muito importante essa partilha mesmo, a gente se reconhece umas nas outras, a gente ocupar os espaços, né? É, se apoiar, né? E cada vez mais partilhar essa compreensão mesmo, né? De que é isso, é uma luta. Obrigada por dizer que eu não estou louca nem estou doente. Eu sei disso, mas realmente não é simples, né? Em vários momentos a gente acha que está louca, é isso. Existe um discurso que quer nos convencer de que nós estamos doentes. Por isso que eu usei o termo disfuncional, né? Na verdade, o fato de eu, neste momento, estar disfuncional é o que me faz saudável. Porque se eu tivesse funcionando nessa dinâmica de fato, eu estaria, né, eu não estaria bem, eu estaria doente, eu estaria, né, enfim. E isso que você comentou do seu filho, são processos, né, são etapas diferentes. Você disse que em algum momento você desejou não ser vista. Acho que várias de nós passamos por esse momento, e ele talvez esteja passando. É uma outra geração, né? É uma geração muito mais ligada a redes sociais, é uma geração muito mais conectada com a ideia de aceitação, acho que num certo sentido também, né? Então, eles são a geração da Beyoncé, entendeu? A geração que pode, que mete o dedo na cara da sociedade, entendeu? Mas Então, antes disso, eu brinco com ele, olha, a gente tira a pele, da pele vem o sangue, do sangue que nos torna humano. Então, é porque ele quer essa igualdade, mas de uma outra forma que não seja através da pele. Entende? Que eu acho que é mais bonitinho, que eu brinco, que é a raça dourada, porque ele não é nada, ele nem é preto, nem é branco, nem é índio, nem é nada, né? sim. E o que Mas ele é um é? processo mesmo. É um processo mesmo, né? Essa construção do reconhecimento, da identidade, essa construção de que, por mais a gente não deseja o conflito, acho que passa um pouco por isso também, né? Como você falou, a gente não quer sofrer, a gente não quer brigar. É muito cansativo brigar o tempo todo. É muito cansativo falar, ter que ficar o tempo todo falando as mesmas coisas, ter que ficar muitas vezes, né?
anos, é uma vida inteira. E a sensação de que as coisas estão mudando ela vai e volta, né? Então, é um processo, acho que estamos todos nesse grande aprendizado, o importante é a gente se comprometer, e cedo ou tarde, assim como a gente aprendeu, né? Os mais jovens também acabam percebendo que é, não é uma escolha, né? Participar dessa discussão não é uma escolha. A gente está no mundo, então, inevitavelmente, a gente participa dessas relações. Bom Eu dia. vejo também. Ah, desculpa, pode falar, Rô. Eu vejo também o racismo entre nós, pretos. Uma professora, amiga, ela é preta, coordenadora de escola, eu fui educadora social, hoje eu sou voluntária em ONG, onde muitas vezes nós vemos a pretude se perdendo. O que eu mais vejo hoje, né, nos rolês que eu faço, que eu também sou de artes, né, curto muito dança afro, canto, percussão, curto muito um tambor, mas eu vejo muito preto que não quer casar com preto. Isso fica muito no meu ponto de interrogação. Preto casando com loira, preta casando com branco. Eu queria entender. E aí vem para mim também uma reflexão da minha mãe. Minha mãe é preta, neta de escravos, preta, preta, preta. Casou com meu pai branco, veio eu assim. E eu sempre gostei do meu cabelo. E minha mãe fala para mim, até hoje, que meu cabelo é feio. Que eu não podia namorar com preto. O preconceito, até hoje em dia, gente, não adianta também, eu acho também um tanto de hipocrisia. Olhar que o preconceito só está vindo do branco. O preconceito muitas vezes está vindo da gente também, de nós pretos. Olha assim, não consegue enxergar na cor, na pessoa, na descendência da pessoa, algo que para estar do meu lado, para ser o meu parceiro, para eu namorar, para eu casar. A gente coloca muito que preconceito vem mais, preconceito estrutural, sim. E até que ponto essa estrutura está dentro de nós também. A gente bate de frente contra, eu gosto, gente, do meu cabelo afro, eu vou usar o meu cabelo afro. Mas até que ponto o preto não tem preconceito com o preto? É um ponto de interrogação que eu coloco muito. Se tem tanto orgulho assim, por que não honra ali de casar com preto? Muitos, gente, é muita gente. Eu não estou falando nós aqui, mas são muitos pretos com preconceito com o próprio preto. É triste, mas é uma realidade que também tem que ser dita. O preconceito muitas vezes parte de nós. Para ter um preconceito, algo aconteceu. Já passei muitas situações de aluno olhar para mim assim, uma aluna branquinha, ruiva, falar para mim assim, Lígia, por que seu cabelo é assim? Seu cabelo é feio, alisa ele. E quantos de nós estamos deixando as nossas origens e trazendo a branquitude para nós? Lígia, você ficou muda. Seu microfone está desligado. É para que nós mesmos pensemos, gente, até que ponto esse preconceito também está dentro de nós. Vou eu, Ana? A Marcela também queria falar, não sei se ela está aí ainda. Acho que não. Pode falar, Rosane. Oi, Lígia, boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Eu não sei se você estava aqui um pouco mais no início, quando. Não, né? É, eu trouxe um pouco, Lígia, a questão do nosso processo histórico
né, da população negra, de que as relações sociais foram se dando ao longo desse processo. Mas daqui a pouco eu volto aí, mas eu queria que vocês segurassem essa informação. Você trouxe uma fala de uma criança, dizendo de uma criança não negra, falando que o cabelo crespo era feio. E aí eu convido a todos aqui para pensarem comigo, de onde será que a criança trouxe isso, né? De onde que ela viu, de onde que ela aprendeu que o cabelo crespo era um cabelo feio? É evidente que outras pessoas disseram isso para ela, que o cabelo dela é feio. Assim como você, eu vou trazer agora a minha experiência como criança. E aí eu queria me referir à colega anterior, mas está sem o seu nome, tá? iPhone 055273. Eu queria falar o seu nome. É a Sandra. Sandra, obrigada. Muito obrigada. Voltou aí, Marcelo. Depois você faz a pergunta, então. E aí eu queria voltar um pouco no que a Sandra estava comentando, dando um depoimento para a gente juntar isso tudo, sabe? Vem aqui comigo. Eu fui uma criança que sofreu todos os desmandos de racismo na escola. Eu acho que eu sou uma das mulheres mais velhas aqui desse grupo. Eu tenho hoje 58 anos. Então, um pouco bem antes de Ana Cotebam, por exemplo. Então, todas essas coisas que a gente escuta, de neguinha fedida, de piolenta, de macaca, de feia, todas essas coisas eu ouvia na escola. E eu levava para minha casa para contar para minha mãe as coisas que eu estava passando. Mas a minha mãe não sabia me dar resposta. Ela não tinha resposta para me dar. Ela não tinha a compreensão, assim como eu trouxe no início do avô do Genesi, por que é que aquilo estava acontecendo comigo? Não é? Vocês se recordam que o avô do Genesi disse que ele não poderia frequentar o Clube Regata São Paulo, né? Minha mãe não tinha resposta para me dar, por que é que eu estava sofrendo todas aquelas violências. Eu fui várias vezes em busca de apoio em professores, mas as professoras também não me protegeram, não tinham resposta. Aí eu comecei a tirar o tamanco do pé e atirava na cabeça dos meninos. Aí, Sandra, eu comecei a ser reativa, né? Aquilo que você trouxe, né? Porque era a resposta que eu tinha para dar. Eu cresci na adolescência sendo a adolescente que não era chamada para dançar nos bailes, né? Porque eram chamadas para dançar nos bailes as meninas que eram as tidas como as mais bonitas. Eu não vou dizer que eu não era, porque eu sou até hoje bonita. Era a visão deles sobre mim. Não era, durante muito tempo, essa também foi a visão, Lígia, de mim sobre mim, mas não mais hoje. Hoje, não mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Durante todo o tempo, desde criança até o final da minha adolescência, a existência, ser uma menina preta, de cabelo crespo, existir na sociedade era muito difícil, era muito penoso e era muito doído. Era muito doído. Muitas das minhas colegas pretas optaram por se parecer com as meninas brancas. Era um jeito de existir. Eu, de alguma forma, foi uma construção que eu não vou me alongar aqui porque senão vai demorar muito mais. Eu consegui compreender, fui aos poucos conseguindo compreender que aquilo era racismo e o problema não era meu, a culpa não era minha, mas isso demorou muito tempo. E durante todo esse tempo eu sofri muito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso de que nós todos somos atravessados pelo racismo. Então, não é uma condição, isso não quer dizer que
o preto é racista. O preto não é racista, porque o racismo é a supremacia de uma raça sobre outra. Quem é racista é o branco, não somos nós os pretos. O que acontece aqui, o que eu quero dizer aqui, é que muitas vezes, para existir, e aí, Sandra, a gente volta lá na questão do seu filho, em tudo que você trouxe, para existir durante algum tempo, se prefere o silenciamento. Você mesmo disse, não é, Sandra? De como que foi que você foi conseguindo existir nessa sociedade, não é? E assim, muitos de nós. Mas eu preciso assim, frisar aqui de que o racismo ele nos adoece, nos adoece e por vezes, por muitas vezes, para nós é difícil saber qual é o melhor caminho a seguir. Agora, eu convido Sandra, convido Lígia, convido as demais pessoas, as brancas e as não brancas, as brancas e as pretas, a estarem conosco, né? Nós temos o nosso coletivo. Ana, ajuda a falar qual é o Instagram. Sou ótima para lembrar do Instagram. Está fechado o seu microfone. Eu estava tentando abrir. É @coletivo Antonieta de Barros. Isso, nos sigam no Instagram, né? Nós temos lá, fazemos várias reuniões de acolhimento às mulheres negras, as pessoas que não são negras podem nos seguir, nós conseguimos fazer um diálogo, estamos aqui para colaborar e nós conclamamos que vocês sejam as nossas aliadas, os nossos aliados. É disso que nós precisamos para sair desse lugar. Eu não sei se dei a resposta para a Lígia, se a Ana quer contribuir nessa questão. Não, eu estou contemplada, acho que é isso mesmo, é um processo. A gente tem que diferenciar a prática do racismo com a reprodução do racismo, né? Quando a gente fala numa questão estrutural de supremacia de uma raça sobre outra, de posições de privilégio, né? De acesso à propriedade, acesso a poder político, acesso a espaços de decisão, acesso a espaços de gestão, né? Tudo isso dá a possibilidade de se criar uma ideologia, uma narrativa, que é a narrativa do superior. Então, esse superior, esse visto como superior na sociedade, ele tem essa possibilidade de impor sobre os outros a sua visão de mundo, né? Então, a nós acabou restando durante muito tempo tentar se encaixar, tentar sobreviver. Então, a gente tem que tomar cuidado, Lígia, com nós mesmos, entre nós, para a gente não reproduzir a narrativa de culpabilizar a vítima. Porque num sistema de opressão, nós, pessoas negras, nenhuma pessoa negra está em condição de oprimir outro. A pessoa negra, por mais que seja a geração Beyoncé, como eu estava brincando aqui agora há pouco com a Sandra, eles estão com medo de ser inferiorizados. O mundo ainda é majoritariamente branco. Os lugares de poder ainda são majoritariamente das pessoas brancas. Como a Rosana falou, a imagem na grande mídia ainda é, na maioria, de pessoas brancas. Então, é todo um histórico que a gente responde a isso de diferentes maneiras. E, individualmente, muitas vezes, a pessoa negra reproduz o auto-ódio, mas ela não está criando esse auto-ódio. Esse auto-ódio ela recebeu de fora para dentro. E muitas vezes ela reproduz como uma forma também de sobreviver, né? Como uma forma de se diferenciar. Acho que você não estava na hora que a gente fez aquele exemplo, né? Que a gente deu o exemplo da morte exemplar, da violência exemplar, né? Quando eu vejo uma pessoa negra, né, sendo exemplarmente humilhada, eu não quero passar por isso. E uma forma de não passar por isso é tentando não ser visto ou me distanciando dela, me diferenciando dela. Tem um recurso psicológico de defesa.
Então, essa coisa que muitas vezes a pessoa quer casar com uma pessoa branca porque ela não quer ter um filho preto. Não é porque ela odeia preto, é porque ela não quer que o filho preto sofra o que ela sofreu, porque ela sabe que dor é essa. Então, enfim, só para a gente, né, colocar reflexão um pouco nesses termos, mas obrigada pela sua colaboração. A gente espera manter diálogo com vocês todas. O nosso coletivo está aberto, o nosso Instagram está à disposição para mandarem mensagem lá, né, contarem coisas que estão acontecendo. A gente não tem todo o tempo do mundo, mas para nós esse tempo é precioso porque também nos fortalece, né, esse tempo da troca. Bom, gente, aqui a Marcela. Olá, um prazer te ouvir, conhecer a Ana. Eu queria agradecer a vocês, em nome da coordenação do Instituto, em nome da instituição, dizer que foi uma fala extremamente importante. E se é para quebrar silêncio, eu acho que a gente contribuiu para que a gente quebre o silêncio dentro da psicologia, que a gente comece a falar sobre isso e nos responsabilizar sobre não prolongar esse adoecimento. Fiquei muito emocionada de ouvir vocês, espero que a gente consiga fazer mais trabalho juntas, dizer que vocês são sempre muito bem-vindas e que as portas do Instituto estão abertas, que a gente entende a nossa responsabilidade e que a gente quer fazer parte disso de uma forma saudável. Muito obrigada por vocês terem passado pela dor, por terem enfrentado as dificuldades para estarem aqui com a gente hoje, para falar nessa palestra extremamente importante. Agradeço muito, de verdade, e acho que essa quebra de silêncio e a gente poder dar esse espaço é fundamental. Ouvindo vocês, não vamos propagar, né? Vamos fazer diferente. Convido vocês a continuarem com a gente nesse espaço mesmo para a gente ir fazendo diferente. Muito obrigada em nome da coordenação, em nome do Instituto. Estou muito emocionada, não sei nem o que dizer, mas muito obrigada. Podemos ir para considerações rapidamente final aqui, Ana Paula? Pode sim. Obrigada, Marcela, pelo acolhimento. Obrigada, Ana Paula, Ceni, a Miriam. Antes de encerrar, eu queria contar para vocês que são psicólogos uma situação que aconteceu recentemente. Acho que a Ana Coteban vai se recordar. Nós, conforme eu já havia falado, nós fazemos acolhimento a professoras que são vítimas de racismo nas suas escolas, né? Eu falo professoras porque até esse momento recebemos professoras, não é, Ana? E são situações assim muito difíceis. Uma delas relatou, assim como aconteceu com a Ana Coteban, que foi xingada por estudantes de macaca, enfim, teve também o seu cabelo xingado, todos esses xingamentos terríveis. E aí ela compartilhou toda a tristeza de como foi difícil para ela naquela instituição, na escola, não ter sido acolhida, e da dificuldade de se manter naquele espaço, e de quanto aquilo tudo estava adoecendo, né? Porque o racismo ainda tem esse lado perverso, porque nos adoece, porque dói, corrói, dói no fundo da alma. E aí nós perguntamos para essa professora se ela estava em terapia, se ela tinha algum apoio psicológico. E ela respondeu o seguinte, que uma das coisas mais difíceis era ficar tentando falar para um terapeuta que não é negro, de como é duro o sofrimento do racismo, que você fala, e ele não compreende. Então, Marcela e demais grupos, é essa urgência, é dessa necessidade que nós estamos falando. A Ana Coteban já trouxe brilhantemente aqui o que quer dizer o lugar de fala e da importância que é para esse segmento da sociedade, de psicólogos, estarem ao par, conhecerem como é que o racismo opera, quais são os mecanismos do racismo, como é que a pessoa vítima do racismo se sente
vivendo toda essa situação, porque aí certamente vai ser possível acolher esse paciente, vai ser possível acolher essa dor. Então, é mais para ilustrar de forma triste, mas é ilustrar a urgência e a necessidade da psicologia tomar as rédeas disso. Eu ainda quero dizer, Ana, só mais um instantinho, de que na educação nós temos a Lei 10.639, de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana no currículo escolar. Então, quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem tem filho, quem tem criança, precisa perguntar na escola, escuta, e é para todas as escolas, não é para a escola pública, são para todas as escolas, é uma lei federal. Escuta, a escola, eu pergunto aqui para vocês, a escola dos filhos de vocês, dos primos de vocês, dos sobrinhos de vocês, das crianças que tem na família de vocês, está trabalhando, tem um currículo antirracista? Está ou não está? É preciso. Essas são as atitudes, essas são uma das atitudes que nós esperamos de vocês, como aliados. É por aí que nós vamos conseguir mexer com a instituição, porque somos pais, somos tios, somos avós, somos mães, né? A responsabilidade da educação das nossas crianças, de toda a sociedade. A Ana Cotebã ainda há pouco disse que a criança que sofre racismo é inaceitável, mas também é inaceitável que tenhamos uma criança branca que esteja manifestando racismo. Eu estou certa que todos vocês que estão aqui, se eu perguntar, vocês querem criar filho, primo, sobrinho, neto racista? Vocês vão me responder que não. Eu tenho certeza que vocês vão me responder que não. Então, nós precisamos agir quanto a isso. Eu penso que seja isso um pouco. E aí, tá, o que eu queria ainda dizer é que na psicologia isso é importante. Na educação a gente tem lutado muito, nós não temos conseguido que todas as escolas façam, mas comecem o movimento na psicologia. Comecem por aí, comecem pelo instituto, propaguem essa ideia, vamos seguir por aí. Então, mais uma vez, meu muito obrigada, que essa seja a primeira de muitos outros trabalhos que possamos fazer junto com vocês. Obrigada. Obrigada, Rosana. Obrigada, Ana. Ana, tá mudo. Agora eu consegui abrir. Estava tentando abrir aqui. Agradecer só mesmo, estou muito contemplada pela fala da Rosana. Acho que é isso, né? Todos os dias esse compromisso é de cada um. A gente assume essa responsabilidade e combater isso em todos os. Travou? Travou. Agora voltou. Hum. Não, eu estava só fazendo mesmo um agradecimento, dizer que todas as instituições que a gente faz parte, né, é importante que a gente esteja atento a isso. De pessoas brancas, isso exige um esforço, de pessoas negras, isso exige um tipo de esforço. De pessoas brancas, isso exige um outro tipo de esforço, é um esforço que é diferente, que é o esforço de você estar atento, prestar atenção e se incomodar com coisas que não te incomodam. Que, se você está, por exemplo, a Sandra deu um exemplo, né? Eu vou num lugar fazer um curso, vou fazer uma formação, tá? Só tem gente branca lá. Aquilo me impacta. Mas as pessoas brancas que estão lá entre iguais estão se sentindo muito confortáveis, então é muito difícil de elas perceberem o quanto isso não é normal e fazerem algum movimento nesse sentido. Então, eu vou contratar pessoas, eu vou oferecer uma formação, como é que eu faço para tornar, de fato, o acesso a essa formação mais democrática? Por que não fazer ação afirmativa? Oferecer bolsas, oferecer, né, colocar um programa que se dirija, que enderece essas temáticas, que enderece essas questões, não apenas para pessoas
não apenas para pessoas negras, mas para pessoas brancas também, e escrever, porque como é sobre silêncio, se a gente não fizer um movimento de dizer, o cenário não muda. Então, lá, colocar, olha, temos vagas, tantas vagas, temos o objetivo de atingir o público negro, o público, enfim, as populações que são invisibilizadas nesses espaços, que não acessam esses espaços. Isso é uma postura ativa da instituição, né? Endereçar as questões, de fato, nomeando, se comprometendo verbalmente, explicitamente, tendo atitudes concretas dentro da instituição que, de fato, pretendam torná-la mais democrática, né? Então, acho que é isso. Eu agradeço muito a participação de cada uma, quem falou e quem ouviu também, que é muito importante, né? Esse lugar de escuta também é muito importante. Então, só agradecer e dizer um até breve. Obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada de novo, Rosana. Obrigada, Ana. E até mais, né? Obrigada, meninas, e vamos continuar aí nessa parceria. Muitíssimo Sim. obrigada. Um beijo para vocês. A gente se fala, beijo, gente.